Primeiros passos para usar o sistema de estética automotiva e lava rápido juntos. São duas operações distintas. Então tem a parte de estética e tem a parte de lavagem. A parte de estética tem o seu módulo e a parte de lavagem tem outro módulo. Eu tenho que cadastrar a minha empresa em primeiro lugar. Então, os dados da minha empresa vai sair nos relatórios que eu enviar para o meu cliente, em todos os relatórios. E o meu logotipo também. O logotipo a gente que insere no sistema. Quando eu venho em novo orçamento, ele vai me produzir um orçamento interligado à estética automotiva. O cliente tem que ter um cadastro aqui para eu fazer um orçamento e sair os dados do cliente. Então, se eu colocar uma placa que já tem cadastro, já passou, o sistema vai me trazer os dados. E aqui eu tenho que colocar algum status, ou em andamento ou em concluído, para ele computar. Se eu não colocar nenhum dado aqui, o sistema entende que é só um orçamento. Aqui eu vou trazer, puxar o que eu tenho já pré-cadastrado. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, cristalização de pintura, eu já tenho isso cadastrado. Eu tenho cadastrado na onde? Eu vou ter cadastrado aqui, ó, serviços e lavagens. Então, quando eu venho aqui, ó, esses aqui são os serviços que eu já tenho cadastrados. Então, eu tenho aqui o tipo de serviço ou lavagem, valor de custo, se eu não quiser eu posso deixar R$1, e o valor de venda. O valor de venda é que vai me aparecer lá no orçamento. Mesmo eu tendo cadastrado aqui o valor de venda, eu posso no orçamento alterar aquele valor de venda. Não tem nenhum problema. Então, se eu vim aqui no orçamento, cristalização de pintura é R$300, eu posso nesse orçamento aqui, ó, colocar, por exemplo, R$345. Ele vai me alterar nesse orçamento, mas é preservar o meu cadastro. Cristalização de pintura, tá vendo? R$300. Ele vai me preservar lá o cadastro. Todos esses serviços aqui cadastrados também vão aparecer na minha lavagem. Então, você vem aqui na lavagem. Na lavagem é um pouco diferente, porque eu tenho que escolher meu cliente. Então, vamos supor que meu cliente é uma autorizada. Eu tenho aqui um veículo que vai ser um GM Onix sedã preto. Ele não tem placa, é um carro 0 km. Eu posso colocar o número de chassi se eu quiser, mas se eu não quiser também não tem problema. Então eu venho aqui, uma lavagem simples, vou aqui e dou Enter. Ele vai me registrar essa lavagem simples para esse cliente. Então vamos lá, carros e companhia revenda autorizada GM. Eu vou lá, se eu vier aqui, ó, resumo de lavagens hoje. Então hoje na estética eu emiti esses orçamentos e na lavagem eu emiti esses orçamentos. Então eu vou estar aqui, ó, carros e companhia revenda autorizada GM. Então tá aqui, ó. Se eu puxar a apuração de lavagens do mês, carros e companhia revenda autorizada GM. Então eu venho aqui, vou abrir. Ele vai me abrir aqui, ó, carros GM. Então tá aqui, ó. Que carro que é? Um GM sedã preto. GM sedã preto. Esse não é, porque ele tem aqui o número de chassi. Então eu venho aqui, ó, GM sedã preto. Tá aqui. Então esse daqui é a apuração do mês. Essa apuração do mês, ela é automática. Então hoje é dia 30/5. Esse mês vai até o dia 31/5. Então, se eu fazer a operação do mês amanhã, quando eu encerrar a operação, ele me traz de forma automática, por ordem de cliente, lavagem. Esse aqui é um relatório sintético, não é um relatório analítico. Mas se eu posso também puxar entre datas. Então, se eu clicar aqui, ó, entre datas, eu quero saber do dia 1/5/2024 ao dia 25/5/2024. Então não tem nada. Mas se eu puxar, por exemplo, do dia 27/5/2024 a 30/5/2024, aí ele vai me trazer
o intervalo nessas datas, e aqui ele vai me dar o valor total da apuração. Aqui ele me dá o mês de referência, por exemplo, porque eu coloquei mês 5, tá bom? Mas aqui é entre datas, então eu tenho essa opção. Agora eu preciso mandar para o meu cliente um demonstrativo de serviço que foi feito. Então eu vim aqui, ó, clientes, aí eu quero o cliente revenda de veículos, não, eu quero o cliente carros e companhia revenda GM autorizada. Então eu venho aqui, ó, eu clico aqui, eu posso clicar aqui, mas também eu posso vir aqui, ó, carros, ele vai me trazendo o nome, carros e companhia. Então aqui eu tenho as lavagens do mês atual e aqui as lavagens no período de um ano. Aqui eu tenho, ó, 29/4, uma montana, ela já não vai aparecer aqui, porque isso aqui se refere ao mês atual, nós estamos em maio de 2024. Então aqui eu tenho demonstrativo do mês atual. Esse tipo de demonstrativo eu posso enviar para o meu cliente, porque aqui no demonstrativo vai ser os dados da minha empresa, demonstrativo de lavagens, o nome do cliente, o total para o período do mês, mês de apuração, e aqui documento gerado quinta-feira, 30 de maio de 2024, às 17h27, que é o horário que estou gravando o vídeo. Então aqui ele me traz o resumo dos carros e o tipo de lavagem. Vamos supor que eu tivesse mais de uma lavagem, mais de um serviço aqui. Então eu posso vir aqui, ó, eu posso fechar, eu posso vir tipo nesse daqui, ó. Tá vendo? Ele tem só uma lavagem simples. Nada impede de eu colocar, por exemplo, uma antena. Coloquei uma antena. Posso colocar uma higienização, que ele vai me computar a mesma coisa. Então quando eu sair e fechar aqui, se eu vier aqui, ó, demonstrativo do mês para esse cliente, ele vai me gerar a listagem aqui, ó. Então esse Onix, ele fez todos esses serviços, dando um valor de R$338 só desse carro. A Blazer foi uma lavagem, o outro sedã preto foi outra lavagem, e assim por diante. Então esse demonstrativo eu posso enviar para o meu cliente se eu quiser. Eu posso apertar Ctrl P no teclado, converter ele em PDF, ou escolher minha impressora, imprimir e mandar para ele. Eu posso imprimir, eu vou ter o demonstrativo. Aqui são as notas fiscais. Então se eu vier aqui, ó, demonstrativo do mês, eu abrir, ele tem essas lavagens esse mês, essas daqui são desse mês, e essas daqui também são do período de um ano. Se eu tivesse mês 3, mês 4, mês 2, mês do ano passado, aqui é um período de um ano, 365 dias. Em 365 dias, essas são as últimas lavagens em ordem decrescente de data. Então eu sei quais são as lavagens nesse período. Então eu vou gerar o demonstrativo do mês. O demonstrativo do mês do cliente deu 2.196,85. Então eu posso vir aqui, ó, notas fiscais. Eu posso colocar emissão 30/05/2024. Qual é o valor da nota? 2.136,35. Qual é o número da nota fiscal? Referência, eu posso escrever qualquer coisa, referente ao mês de maio de 2024. Então eu salvei. Quando eu fechar e abrir de novo esse cliente, revenda, ele vai estar lá salvo no meu banco de dados. Então tá aqui. Então aqui ele vai relacionando as notas fiscais que eu já emiti para o cliente. Se faltou alguma, eu já vou saber através da minha referência ou do que eu quiser aqui. Aqui eu posso escolher demonstrativo de lavagens. Aqui é do mês atual e aqui é entre datas. Então eu posso escolher de uma semana, 01/05/2024 a 07/05/2024. Aqui ele não tem nada nesse período que eu pesquisei, então não preciso imprimir ou enviar para o cliente. Como não tem nada, não vai aparecer nada. Esses são os módulos, esses módulos são separados. Então quando eu venho aqui, por exemplo,
orçamentos e lavagens. Quando eu venho aqui, ele vai me dar aqui em andamento. Em andamento se refere aos veículos que estão na estética. Sem pagamento, aqui é os veículos que estão na estética também. Emitidos hoje, aí ele já separa o que é estética, que tem um orçamento mais incorporado, e o que é lavagem. O que é lavagem, seja de algum cliente ou seja de uma pessoa física, não tem problema. Emitidos esse mês, mesma coisa, estética em cima, lavagem embaixo. Emitidos há um ano, aí ele só traz estética. Emitidos em ordem de data, só estética. Retorno previsto, aí é só estética. Vamos supor que eu tenho uma lavagem, chegou um usuário, então chegou o Douglas. O Douglas aqui, o Douglas Santos tem cadastro, mas é um Douglas Silva. Ele não tem cadastro. 0119. Que carro que é o dele? O dele é uma Audi A4 blindada. Qual é a placa? VBM 8978. Não tem nenhum problema. Eu posso vir aqui e colocar lavagens. Uma lavagem simples. É só uma lavagem, não é um serviço de estética. Então eu posso fechar. Quando eu vier consultar aqui, ó, ele me aparece lá, normalmente. Quando eu vim aqui, ó, ele vai estar aqui, ó, Douglas Silva. Independente se seja um cliente ou não, se ele tenha cadastro ou não. Depois, no futuro, eu posso até cadastrar ele. Mas agora é um cliente avulso. Se fosse um outro Douglas, adicionava lavagem. Eu podia vir aqui, ó, escolher Douglas Santos. Ele já me traz os meus dados. Mas não é o caso, porque se eu for fazer uma lavagem simples, eu não preciso nem colocar a placa do carro dele. Mas se ele tiver no cadastro aqui, ó, só vem aqui, ó, no cadastro dele, clientes, Douglas, veículos, ele não tem nenhum veículo, eu vou cadastrar um veículo, MKL 4545. O carro que é um Ford Fusion. Que cor? Preto. Que ano? 2018. Motor eu não vou colocar. Então quando eu venho aqui, ó, resumo de lavagens, tá? Que eu quero lá ver o Douglas. Então eu venho aqui, emitidas hoje. Eu venho aqui no Douglas, tá vendo que tá sem carro? Aqui no Douglas, ó, aqui aparece o carro dele. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar Ford Fusion. Só para constar. MKL 4545. E aí eu posso colocar aqui lavagem simples. Quando eu fechar aqui, ele vai estar aqui, ó, Ford Fusion, porque eu cadastrei. Então na lavagem eu posso usar tanto para clientes avulso como os clientes cadastrados, mas eu sou obrigado a usar sempre que eu for fazer uma lavagem para um serviço de frotista ou concessionária que não tem placa, o carro é zero, não tem placa. Então eu tenho que sempre usar aqui. Eu tenho que colocar o modelo ou como eu quero reconhecer aquele carro para poder registrar. E aí aqui eu gero os relatórios do cliente. Então eu posso ver resumo de clientes. Posso vir aqui e gerar o relatório para ele. Venda de veículos. Aqui ele já me traz as lavagens do mês e as lavagens dentro do período de um ano. Então aqui eu tenho os relatórios. Demonstrativo do mês, é automático, e aqui entre datas. Tá bom? Esse é um sistema para quem trabalha com estética automotiva, que faz serviços mais elaborados, demorados, e também tem um lava rápido que atende concessionárias.